Resolvi dar uma analisada aqui em um vídeo que eu achei muito interessante, né? Vou reagir ao Monark e Sacani debatendo aí sobre a existência de Deus. Bora lá, né? Dar play. Mas você sabe que logicamente Deus existe, né? Ah, Tipo, não tem como Deus não existir logicamente, né? Porque o nada não cria tudo, certo? Como que o nada que vai nada? criar tudo? Mas como que, tipo, se não existir o Deus, o tudo veio do nada. A gente vive num tudo, certo? Existe certo. algo. Ah. Se antes não existia nada, como que o nada, a ausência de qualquer coisa, cria tudo? É impossível, né? Isso que ele falou tá certo, logicamente tá certo. Do nada, nada pode vir. Inclusive, essa era uma das afirmativas de alguns gregos na Grécia Antiga, como Parmênides, que ele defendia a seguinte frase, né, que o ser é e o não ser não é. Ele quer falar justamente o fato de que aquilo que existe, né? Ou seja, é algo imutável, e aquilo que não existe, ele não pode vir a existir. Justamente pelo fato de que o nada, ou seja, não existir, ele não pode vir a existir nesse contexto de algo surgir a partir do nada. Então, ele está correto nessa premissa dele aí. Logicamente incoerente, certo? Você tá dando essa interpretação, eu conheço ela, é a interpretação filosófica da parada. Vem de Aristóteles, Porque né? os caras usam metafísica pra explicar essa Mas parada não é toda incoerente? e tal. Citaram ali Aristóteles e realmente Aristóteles também falava sobre isso, né? Porque a gente tinha um problema muito grande. Se a gente for regredir ao infinito, se a gente achar que tudo que existe ele precisa de uma causa, e a gente for fazer uma regressão infinita, ou seja, isso surgiu a partir disso, que surgiu a partir disso, que surgiu a partir disso, então a gente tem uma regressão infinita, ou seja, a gente está sempre voltando para trás e nunca achando um ponto inicial, né? Então, o que acontece? Aristóteles, pensando nisso, ele desenvolveu um dos pensamentos que é relacionado ao primeiro motor, ou motor imóvel de Aristóteles, que ele falava o seguinte, que tudo exceto o primeiro motor, ele vem a existir. Só que o primeiro motor, ele não precisa de uma causa. Ou seja, esse primeiro motor é aquilo que causa todas as coisas, mas que esse primeiro motor, ele não é causado. Ou seja, ele não precisa de alguma coisa antes dele para vir a existir. Por isso que ele fala de primeiro motor imóvel. Imóvel no sentido que ele não surgiu a partir de alguma coisa, né? Que é o conceito que depois Tomás de Aquino ele vai chamar de Deus. Cara, Você consegue bem. imaginar um cenário onde o nada produz tudo? é porque não é o nada Não, realmente, outra coisa que tá certo, segundo o próprio Parmênides, falava que o nada é uma coisa tão absurda e não existe e também não tem como nem ser pensado. Ou seja, você não tem como pensar no nada. Quando você fecha os olhos e fala, pense no nada, você não vai pensar no nada. Você pode estar tudo preto, mas tudo preto é alguma coisa. É uma cor, né? É uma ausência de cor, mas é alguma coisa. Então não tem como você pensar no nada. O nada, ele é impensável, porque ele é absurdo na mente humana. Ele é inconcebível. produz tudo, né, cara? Algo produziu tudo. É o Algo acaso? produziu. É o acaso, tá ligado com o acaso. Tá ligado com o princípio da Não é incerteza. acaso, cara. Entendeu? Como que é? Não, pelo amor de Deus, não é. As pessoas começam a usar conceitos físicos de forma errada. O princípio de incerteza de Heisenberg, ele não fala que algo ele surgiu do nada. Na verdade é o contrário, porque antes se acreditava na física que o vácuo era onde não tinha nada. Mas o princípio de incerteza, ele demonstrou, né, que é impossível você medir a posição, o momento de alguma coisa, mas que existe sim, nesse vácuo, a gente chama isso de vácuo quântico, flutuações quânticas, existe campos, existe energia residual. Então, mesmo quando você tirar as partículas daquele meio, vai continuar existindo as leis da física, energia residual, e existe campo físico ali. Então, é justamente o contrário do que o Sérgio Sacani está falando. Então, não, o princípio de incerteza de Heisenberg, ele não prova que algo surge do nada, tá? Então, essas partículas virtuais que vão surgindo, estão emergindo, eles não estão emergindo do nada, eles estão emergindo em campos quânticos. Caso se as coisas são totalmente estruturadas, seguem um padrão, um princípio universal, as regras não são imutáveis, como que é o acaso? O acaso deu origem ao A universo... organização, cara.
Mas como que é o que que é esse e o acaso veio do nada? É que não é que veio do nada, cara. Então vamos lá. Então tem que ter... Na hipótese, vamos falar assim, né? Na hipótese, porque a gente não sabe como que o universo começou, nem nada disso. A hipótese Mas a gente hoje, sabe que começou. a gente sabe que começou que a gente vive nele. É. Ou não. Porque tem uma das teorias diz que o universo nunca teve início nem fim. Sempre existe. Sim, existe algumas teorias que falam que o universo ele nunca existiu, ele sempre existiu, né? Não teve nem início nem fim. Porque a gente tem que entender o seguinte, dentro da ciência a gente trabalha com modelos. Alguns modelos eles são mais aceitáveis do que outros. Então o modelo mais aceitável hoje para defender o desenvolvimento do universo e não o que tinha antes de tudo, né, o que começou, é o modelo Lambda CDM, que é o próprio modelo do Big Bang, né, que foi desenvolvido pelo padre George Lemaitre. Só que esse que ele acabou citando aí, que afirma que o universo ele sempre existiu, não é o Big Bang, é o modelo do universo cíclico, que afirma que o universo ele está infinitamente se expandindo, depois ele contrai, depois ele expande, depois ele contrai. Existiu. Sempre existiu. Mas É uma teoria. alguém deu as regras. Não, Porque o tem universo regra, ele não cara. funciona com... Não, claro que tem regra. Você estuda as regras do universo, Não porra. é regra, cara. Claro que é As leis regra. da física, você São as diz? regras. Ah, tudo bem. Mas é uma regra. É uma regra. É uma regra imutável, Mas- inclusive. Mas Que você não algumas, consegue né? romper. Algumas. Todas. Você não consegue Ou romper as algumas que a leis da gente não física. conhece, talvez, né? Algumas que a gente nem conhece. Então, mas o nada não vai produzir o tudo. Então vamos lá. Vamos pegar a hipótese do Big Bang. Que é a hipótese. Que foi assim, não, a gente não sabe. Mas o Big Bang é a hipótese que a gente tem mais evidências pelo universo Mesmo que a gente assim, estuda. mas logicamente, como que o nada produz o tudo, Serjão? Não, cara, mas não é Mas nada. como que produz? Vamos lá, vou explicar o Big Bang aqui. Não, como mas que a não gente tô explica. falando de Big Bang. Eu tô Ah. falando de como que o nada, Ah, a ausência de qualquer coisa, gera o tudo. mas é que não Ou tinha gera nada. algo. Mas é que tinha coisa, não é que tinha nada. Tinha o quê, cara? Aí que eu Deus! vou falar pra... Não tinha Deus. Você tinha um negócio chamado o plasma de muons. Entendeu? Que são partículas muito fundamentais. Não é o nada. Entendeu? Mas quem Esse criou era o as início. partículas fundamentais? Esse era, não, as partículas já existiam, né? Não precisa ser Sempre criado. existiram? Sempre. Ó, o problema do Sacani é que ele faz algumas afirmações sem ter certeza do que diz, né? Ele assume, ele faz algumas pressuposição e ele nem percebe que ele faz pressuposição, que você precisa ter mais fé para acreditar nessa pressuposição do que o contrário. Porque ele não aceita a metafísica, né, como se fosse uma fonte de conhecimento não válida. Apenas a ciência fosse uma fonte de conhecimento. Não, gente. Dentro da filosofia, a gente estuda uma coisa chamada de epistemologia. Epistemologia são a forma de obtenção de conhecimento. Dentro da ciência, a gente tem uma forma de obter conhecimento, né, principalmente ciências naturais, através do método científico. Mas, por exemplo, metafisicamente falando, também é uma forma de obtenção de conhecimento. Então, o exemplo da lógica é uma forma de obtenção de conhecimento, que não necessariamente ele está preso às ciências naturais. E quando a gente fala sobre a questão do início de tudo, o Big Bang em si, ele não explica o início de tudo, né? Na verdade, o Big Bang ele já fala do desenvolvimento do universo em um ponto de partida, onde o universo ele era denso e ele era quente, né? Ou seja, toda a matéria e energia estava compactada dentro de uma cabeça menor que a ponta de um alfinete, né? De bem quente, bem pequeno. Então ali o universo, a teoria do Big Bang, ele não explica o início de tudo, né, gente? Então muita gente confunde isso aqui. Sempre existiram. Entendeu? E quem determinou que elas existiriam dessa forma? O acaso? Aí que tá. Exatamente. Aí a gente entra no estudo da quântica, entendeu? Esses muons, eles geram partículas que a gente chama de partículas virtuais, e nessas interações você gera o que a gente chama de flutuações quânticas, e essas flutuações quânticas foram responsáveis para dar o trigger inicial na expansão do universo. Porque o Big Bang não é uma explosão, mas é uma expansão. Mas quem criou o começo de tudo, cara? Essa é a questão. Porque se não veio do nada, ou sempre existiu como? Sempre existiu. Se sempre existiu, por que o universo segue uma ordem cronológica? Ah, mas aí, então, pera aí, que aí você tá misturando coisas. Não, tô falando da realidade. Ele segue ordem cronológica, quer dizer, com o tempo, né? Isso. Então, quando que foi o início do tempo? Sei lá, antes de Deus, quando Deus decidiu que existiria. Então, o início do tempo. Cientificamente falando, o tempo ele é a quarta dimensão, né? O próprio Albert Einstein afirmava isso. A gente tem
três dimensões, acho que são as dimensões espaciais, e o tempo seria a quarta dimensão. O surgimento do tempo, ele surge com o próprio universo. Então, erroneamente você falar que o que tinha antes do tempo, porque falar antes já é uma classificação temporal. Então eu não posso falar o que vinha antes do tempo. Quando eu quero falar que algo tinha antes do tempo, normalmente eu estou me referindo a um ser que ele é fora do tempo, ou seja, um ser atemporal. Esse ser atemporal teria que ser um ser eterno, que a gente pode classificar como Deus, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Pra gente, né? Porque o tempo é uma das coisas mais complexas da gente lidar. Entendeu? E existem várias interpretações sobre o tempo. Existe a interpretação física do tempo, que é o aumento da entropia, por exemplo. Por exemplo, eu pego esse copo aqui e jogo ele no chão. Então, esse aqui é o tempo passando. Não tem como, pelo menos de maneira natural, eu pegar esse copo, mandar ele de volta Restaurar e as ele propriedades restaurar. antes no tempo. Então, assim, as coisas estão sempre, né? A entropia está aumentando, né? O grau de Tá. Vamos pôr entre muitas aspas, que senão a galera vai cortar e falar que eu falei que entropia é desordem, tá? Entre milhões de aspas, tá? O grau de desorganização das coisas está aumentando. Você tinha lá aquele plasma todo. O problema é, só pra encerrar logo, né? Já vi que já não tem parte que me interessa muito. O problema de muitos ateus é que eles têm que fazer um malabarismo argumentativo para defender um absurdo, para defender que algo ele surgiu do nada, ou que algo ele sempre existiu. Mas a gente não tem um argumento convincente para afirmar esse tipo de coisa, principalmente quando a gente tira a ideia de Deus. Quando você tira a ideia de Deus da jogada, o princípio das coisas eles passam a ser falíveis. Você passa a ter que fazer algumas afirmações, algumas pressuposições que não são muito lógicas e muito menos convincentes, né? Esse é o problema de vários ateus.